Pessoal, a gente estava falando sobre técnica do orçamento, semana 2, dia 4, parte 2. Questão 11. O orçamento programa é introduzido pela legislação brasileira a partir da promulgação da Constituição Federal. O orçamento programa ele foi introduzido pela Lei 4.320 de 1964. Pela 4.320 de 1964. A Constituição Federal ela introduziu quem? PPA mais a LDO. Então foram inovações, ainda que exista anterior ao PPA o tal do OPI, Orçamento Plurianual de Investimentos, mas este de 3 anos não se confunde com aquele que é o PPA de 4 anos, não são o mesmo instrumento, beleza? O orçamento base zero é utilizado como um método, sim, ele é um método, então que define objetivos com vistas à otimização do custo-benefício. Então, orçamento base zero de um ano para o outro, tudo que for passar para o ano seguinte de ações, programas, blá 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 blá, tudo que tiver aqui para vir para cá precisa de justificativas, certo? Para serem justificados, para serem analisados, então ele tem a otimização, otimiza custo-benefício. Então o que tiver o que? Um custo alto e benefício baixo, certamente não vai estar aqui. Entretanto, a sua adoção prejudica a adequada vinculação do orçamento, planejamento de longo prazo. Então vamos supor que aqui tem um programa que ele está vindo aí de longas datas, de longo prazo. Quando ele chegar ali, principalmente quando ocorre uma mudança de gestor, certo? Aí ele para tudo, começa do zero e isso acaba prejudicando a adequada vinculação do orçamento ao planejamento de longo prazo, ok? Então muitas ações aí vão se perder nesse decorrer desse tempo aí por causa dessa justificativa aí de todos os custos e benefícios que vão estar presentes aí no orçamento base zero. Todas as, no caso, as despesas que estiverem aqui no base zero deverão ser justificadas. Então veja, aí a gente já falou, então quiser dar uma lida depois, fica à vontade. Questão então 13. Orçamento participativo, participação de quem? Da sociedade, ok? A população deve decidir a destinação de todos os recursos? Não, tem recursos obrigatórios que nem tem sentido estar participando aí com a população para ela opinar, porque são recursos com destinação já obrigatória, são eles remuneração de servidores, por exemplo, ok? Etc. Exceto, então, decidir a destinação de todos, então já está errado, exceto aqueles que se vinculem gastos com pessoal, aí tá indo bem, ó. E aí tava indo bem, mas aqui ele morreu, ó. Saúde, segurança e educação não está na exceção aí, então não conseguiu salvar a questão está incorreta, portanto. Então veja que no portal Transparência CGU diz que ele é um importante instrumento de complementação da democracia representativa, pois permite a quem ao cidadão que ele debata e defina destinos de uma cidade. Então, o primeiro orçamento participativo ocorreu em Porto Alegre. A população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano com recurso do orçamento da prefeitura. Veja que o que é mais interessante, que o orçamento base é nada. O orçamento participativo ele tem muito mais a ver lá com o governo local. Governo local, leia-se aí municípios, prefeituras. Porque está mais próximo à população. Imagina o governo federal fazer uma participação aí da sociedade aí. Então vai envolver o Brasil inteiro. Então já fica mais complexo. Além disso, ele estimula
o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a corresponsabilização entre o governo e sociedade sobre a gestão da cidade. Muito bonito, né? E na prática não funciona muito bem. Então veja, exceto aqueles que vinculam com o pessoal, aqui ó, a saúde, segurança e educação. Isso aqui até ok. 14. O orçamento programa fornece subsídios de planejamento, perfeito. Visto que possibilita a ligação entre o controle, ele possibilita o orçamento programa, vai estar aqui um programa lá, saúde, certo? Então ali vai ter o que? Subsídios para novo planejamento lá dentro do orçamento. Tem subsídio para melhoria de planejamento, por exemplo? Sim. Ele possibilita a ligação com o controle da execução orçamentária? Sim. E a elaboração orçamentária? Também. Então, ele estiver organizado em programas, vai ter todos esses facilitadores, sim. 15. Como técnica orçamentária, o orçamento desempenho negligencia os propósitos e os objetivos dos créditos. Ele negligencia? Não negligencia, ok? Então o orçamento de desempenho não negligencia os objetivos, perfeito? Dos créditos. O orçamento de desempenho ele possuía programas de trabalho. Então o orçamento de desempenho tinha programas de trabalho. Objetivo traçando então objetivos de quem? Tinha os objetivos da administração pública, perfeito? Então não negligencia, perfeito? Então o programa de trabalho é o termo utilizado aqui nesse caso aqui para o que? Conjunto de projetos e atividades a cargo de um órgão, certo? Então conjunto de atividades. Ele é quase parecido aí com o orçamento programa, ok? Só que ele acaba um pouquinho antes ali, ele para um pouco antes do orçamento programa, que ele vai lá pensar mais em impacto, mais em efetividade. E o desempenho vai ficar um pouco ali na eficácia, perfeito? Questão 16. O orçamento de desempenho pode ser considerado uma importante evolução do processo de integração entre o orçamento e o planejamento. Tá, dá para dizer que teve aí um processo no processo da integração, não quer dizer que ele conseguiu. Uma de suas principais características é a apresentação dos propósitos e objetivos para os quais os créditos fazem necessários. Então ele faz isso mesmo, a questão está correta. Então no orçamento de desempenho atribui-se dispêndios públicos, objetivos a alcançar. Então tem um desempenho a alcançar, um objetivo a alcançar, não apenas objeto a adquirir, perfeito? Então ele tinha objetivos, porque você vai lembrar que, orçamento, desempenho, você vai lembrar de que? Da eficácia, perfeito? Ele tinha então a eficácia, tem o que? Objetivo a alcançar, perfeito? Exemplo, construção de uma escola, construção de uma escola. Então ele tem esse objetivo e construiu, ponto final. Agora o orçamento programa, ele vai pensar na efetividade dessa escola, que é o que? A redução do analfabetismo na região, por exemplo. Então veja que o orçamento programa, ele vai além do que está previsto no orçamento de desempenho. Então teve lá o orçamento tradicional, que é o que mais é comparado com o orçamento programa, certo? Então vem o orçamento programa, depois o orçamento tradicional, depois o orçamento de
de desempenho, e por fim tem o orçamento programa, mas o que é muito comparado é este com este daqui, esses dois aqui que são comparados, certo? Mas uma questão ou outra ela cobra o orçamento de desempenho ou orçamento base zero. Então, ao invés de uma lista de compras, de aquisições, o orçamento passava a ter uma lista de objetivos. Então, vou construir aqui uma escola, vou construir um hospital, certo? Então, vou construir escola, hospital, então lista de objetivos com metas atribuídas. Então, se eu tenho uma eficácia a ser atingida para a construção desse hospital aqui até chegar aqui, eu vou ter que percorrer metas para medir o desempenho do governo. Perfeito. Questão 17, casca de ovo aí, ó. O orçamento base zero não tem como foco a apresentação e organização da peça orçamentária, mas sim a avaliação e o auxílio na tomada de decisão. Então veja, o orçamento base zero nunca existiu no Brasil. Ele então é uma técnica para ser utilizada no orçamento programa, por exemplo. Então no orçamento programa eu posso utilizar-me da técnica do orçamento base zero para algumas políticas públicas, por exemplo. Então eu não tenho foco na apresentação da organização da peça orçamentária, mas sim na avaliação e no auxílio da tomada de decisão das políticas públicas. Perfeito, então é isso que você tem que levar para a tua prova aí. Então a definição do glossário na STN, as principais características do orçamento base zero são a análise, a revisão, a avaliação de todas as despesas propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto já existentes. Então veja, nada tem direito adquirido no orçamento base zero. Então todos os programas devem ser justificados cada vez que inicia-se um novo ciclo orçamentário. Essa é a definição do orçamento base zero, perfeito? Mas não necessariamente ela é na íntegra cumprida no Brasil. Mas caiu na prova, é isso daqui que você tem que responder. 18. Orçamento base zero, ele não pode ser implantado em instituições que adotem o modelo de orçamento programa. Pode, é uma técnica, não tem problema. Questão 19. Os objetivos e propósitos, os programas e os seus custos e as medidas de desempenho são componentes essenciais no orçamento programa. No orçamento programa ele vai pensar em objetivos e propósitos, vai pensar nos programas, vai avaliar ou não vai avaliar os custos? Sim. As medidas de desempenho? Sim, são essenciais, perfeito. Então o Giacomoni ele vai falar sobre o orçamento programa, vai falar dos objetivos e propósitos, vai falar dos programas, vai falar dos custos dos programas e as medidas de desempenho, perfeito? Então a questão está correta, portanto. A questão 20, a relação do orçamento base zero, julgue o item a seguir. A implementação do orçamento base zero oferece vantagem a organizações sem fins lucrativos, perfeito, e inúmeras desvantagens às organizações com fins lucrativos. Olha, essa questão está incorreta, porque ele está dizendo para uma ele traz vantagem, para uma traz vantagem e a outra ele traz desvantagem, sendo que para as duas ele vai trazer vantagens e desvantagens. Então não dá para dizer que para uma sem fins lucrativos ele vai oferecer só vantagem. Não, vai ter desvantagens também. Então por isso que a questão vai estar incorreta, e assim nós terminamos a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.